Pode ver de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, para você. Eu tenho uma satisfação enorme nesse podcast. Primeiro, porque a gente tentou essa conversa já tem um tempo, mas eu imaginei que ia demorar mesmo, porque a vida é elétrica desta nossa entrevistada aqui de hoje. E quanto mais uma particularidade para vocês, o briefing, o famoso making-off, ele foi um making-off de muita história. Então, a gente espera aqui poder contar. Eu acho que não cabe num podcast, a gente vai tentar, mas eu tenho aqui comigo hoje Marisete Fátima Dadalt Pereira, ou Marisete Pereira. Marisete, muitíssimo obrigado por ter vindo. Uma história incrível, fantástica. A gente vai contar isso para o nosso pessoal, mas a gente está tentando isso desde o ano passado, né? Perfeito. Eu que agradeço, Crispim. Eu acho que assim, é uma oportunidade única de eu poder estar aqui com você, né? E poder contar essa história, uma história que eu acho que faz parte da minha vida. A minha vida, sem o setor, eu não sei se eu teria, de fato, razão né, do meu lado profissional. Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui e contando a história do setor, né, e participando dessa conversa ou desse, vamos dizer assim, de levar para as pessoas um pouco do que o setor, nesses 30 anos da minha história, né, o que aconteceu. Não, e muita coisa aconteceu, né, Marisete? A gente estava ali conversando, e aí, para vocês que estão nos assistindo, eu perguntei, Marisete, que horas que é teu voo? Ela falou, não vai fazer diferença pelo horário que vocês estão vendo, mas enfim, ela falou, é hora X. Eu olhei e falei, nossa, se a gente repetir o que a gente contou aqui até agora, você perde esse voo, né? Então vamos gravar, tem coisa que a gente vai descobrir ao longo dessa conversa nossa, mas de fato uma história de 30 anos, né, Marisete? Passou por bastante experiências e pontos e decisões importantíssimas dentro do setor elétrico, né? Fez parte dele. Mas eu vou voltar lá em Porto Alegre, né? A história começa em Porto Alegre, certo? Perfeito. Filha de militar, numa casa de 5 filhos, uma moça. Isso. E 4 irmãos. Isso. 2 para cima, 2 para baixo. Isso. Foi a mulher do meio, né? E achei bacana o que você me comentou ali, Marisete, que o seu pai, à época, né, criou você da mesma forma que criou os 4 homens, né? Isso. E isso foi importante na tua história porque te ensinou bastante coisa, não foi isso? Perfeito, perfeito. Isso me deu posso dizer que até me empoderou, porque terminou assim, eu tendo muita segurança em qualquer ambiente que eu participe, eu tenho muita segurança e não me inibo por eu estar muitas vezes sozinha num ambiente que seja só masculino, né? Então, eu acho que isso me empoderou e me deu as condições de eu, de fato, né, seguir esse caminho ou, né, trilhar esse caminho do setor que eu trilhei. E é diferente, né? Entendo o que você está dizendo, porque hoje, que bom, a gente tem muitas mulheres em lideranças no nosso setor, né? E que são referências, né? Elbe ali na Beólica, a Alessandra na Abra PCH, Renata na Biogás, Fernanda na Associação Brasileira do Hidrogênio, da Indústria do Hidrogênio Verde, citando aqui algumas, mas tem tantas outras mais. Referências, né? verdade. Boas referências em CEOs, presidências de empresas, né, do setor privado também, a gente tem um número muito mais forte, representativo de mulheres, mas a gente está falando de um momento que era diferente, né? Então, construir esse empoderamento, que foi uma palavra que você usou, é muito interessante. E Gaúcha rodou, né? Você contou, em função da característica do trabalho, da rotina do seu pai.
passou pelo Paraná, parte da vida, até os 12, e depois volta para Porto Alegre, né? E depois vou para Florianópolis. E vai para Eu Florianópolis. sou sulista. Rodou o sul, né? Sul. Exato. Chimarrão, toma? Não. Não toma chimarrão? Não tomo chimarrão. Então tem que ajustar, tem que rever alguma Meus coisa. hábitos, Alguma coisa Não, deu meus errado. hábitos, Mas pelo sotaque, né, a gente conversando, eu falei, é do sul, né? Claro, tá perceptível isso. E ficou até boa parte da... E começa, inclusive, né, Marisete, a tua trajetória profissional também no sul, passando por uma área que foi sua área de formação, né? Você se forma, estuda e forma, começa na Unicinos, Isso. certo? Certo. Em economia, Isso. economia, administração e contabilidade, isso, né? Perfeito. E como você bem me disse ali, foram 20 anos estudando Estudos, nessas áreas, né? nessas áreas, exatamente. E conta um pouquinho para a gente, para a nossa audiência aí, a primeira experiência de trabalho, como é que foi? Como eu iniciei, né, numa empresa de consultoria de Project Finance, tributária, contábil, e naquela época a área de construção civil era uma área muito pujante. Então, nós tínhamos muita demanda de serviços de assessoria para essa área. E eu comecei nessa área, o proprietário dessa consultoria era um senhor de origem judaica, e eu comecei com 14 anos, como trainee, e cheguei ao fim ao fim do prazo que eu estive nessa consultoria, a ter participação, a ser sócia dessa consultoria. Só saí dessa consultoria porque fiz o concurso na Eletrosul e para ir morar em Florianópolis. Mas foi um aprendizado muito grande, porque ali eu aprendi muito a organização do trabalho, o planejamento, então me deu muita base para a minha estrutura, para a minha forma de atuar no meu lado profissional, até porque a pessoa de origem judaica, ele tem, né, uma cultura muito forte nessa questão do trabalho, então isso me ajudou muito nessa minha base profissional, e isso acho que também me projetou para as outras funções que ao longo da minha carreira eu terminei, né, conquistando, né? Então fiz o concurso na Eletrosul, e na Eletrosul, 2 anos depois que eu tinha entrado na Eletrosul, eu já fui indicada para ser superintendente da área econômica financeira da Eletrosul. Eu era ainda muito jovem, mas mesmo assim, com aquela base que eu tinha adquirido, eu consegui ter um desempenho muito, né, até de destaque. E nesse trabalho da Eletrosul, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar à época que era o meu diretor financeiro, o Delcídio do Amaral Gomes, e foi naquele momento que eu estava como responsável pela área de planejamento econômico financeiro, que no governo Fernando Henrique, o sistema Eletrobras passaria pela privatização. Só para a gente, exatamente, para a gente não ir, tem algumas coisas que eu queria ainda trazer na história que eu acho que são bem interessantes, né? Assim, você, inclusive você comentou comigo, né? Quando você saiu, ele não ficou feliz, né? Não. Ele falou, você tem certeza? Não faça isso comigo. Você não tem a sua forma de atuar. Você não vai ser feliz atuando no setor público, porque você tem a sua maneira as suas entregas, a sua forma de atuar. Você não vai ser feliz no setor público. Só que a minha família, como já tinha
a ser mudado para Florianópolis, já estava residindo em Não, Florianópolis. essa é a pergunta, né? O que leva... Porque você não estava no setor elétrico, vamos Não, dizer assim. não. Era uma consultoria, estava na economia, que era a Isso. tua formação, administração, contábeis, enfim, né? Isso. Gestão, né? Isso, E isso. gestão financeira também. Isso. Mas não era elétrica ainda. Isso. Ou seja, a Marisete vai parar no setor elétrico em que circunstância da vida, assim? Até muito legal essa pergunta, Crispim. O que aconteceu? Como a minha família havia mudado para Florianópolis e eu tinha, em Porto Alegre só tinha ficado, eu já estava casada, só estava eu e meu marido, não tinha filhos. Eu sentia muito falta dos meus irmãos e do meu pai e da minha mãe, né? Porque a gente vivia em Porto Alegre todo mundo junto. E daí eu fiquei sozinha. Estavam todos? Todos foram para porque lá. meu irmão fez concurso na Celesc, outro meu irmão abriu uma empresa. Então, e os dois menores estudando. Em suma, fiquei sozinha em Porto Alegre. E eu comecei a ficar, esse lado familiar começou a pesar. E daí eu cheguei para o senhor Davi, que era o nome do cidadão que era o proprietário dessa consultoria, e disse a ele: olha, é mais forte que eu vou embora para Florianópolis, a minha família está lá. Ele, assim, né, não vai, eu fique comigo, a gente divide aqui, você fica, porque os filhos eram, 2 deles médicos, outro advogado, eu não tenho quem me suceda, quem vai me suceder aqui vai ser você. Eu abri mão disso, porque eu entendi que naquele momento assim, eu precisava estar perto da minha família. E o meu marido também, à época, né, sentia muita falta desse, porque ele mais um irmão, e a mãe também não morava em Porto Alegre, então a gente estava meio que sozinhos. Lá. Então, apareceu o concurso da Eletrosul. Inclusive, o marido fez o concurso também, né? Isso. E disse que foi você que fez a inscrição dele para o concurso, né? Ele não sabia, né? Ele chegou em casa e falou: olha, você está inscrito para o concurso. Nós fomos de férias para Florianópolis e nos inscrevemos no último concurso da Eletrosul, né, que teve, porque depois não teve mais nenhum concurso. E a gente foi admitido, passou, né? E assim, é uma história muito legal, porque quando eu fui, assim, a rotina da Eletrosul era muito diferente daquela rotina, da minha autonomia que eu tinha. Era assim, foi vamos dizer assim, eu tive uma certa dificuldade em olhar o lado assim, será que de fato eu tomei a melhor decisão? Porque você vai para uma empresa pública, você tem um encadeamento de chefes até chegar a você, então era um ambiente muito diferente daquele que eu tive a oportunidade de crescer. Você falava com o dono, né? Exatamente. Você convivia com o dono, tomava decisões, tomava sim. decisões. E eu tenho uma característica que é de tomar decisão. Essa eu até tenho que me policiar, porque a minha característica é muito forte. Aliás, eu sou ariana, né? Então talvez isso também contribui. Então, resumindo, mesmo eu indo para um ambiente da rotina profissional ser muito diferente daquela que foi a minha formação, eu comecei a abrir caminhos, fazer processos diferentes, atuar de forma diferente, agregar equipes. E isso me propiciou 2 anos de pessoas que já estavam lá há 10 anos. Mas como? Ela já chegou com 2 anos aqui, já conseguiu um cargo de superintendente. E veja que coisa engraçada, empresas políticas. Sim. Mas sim. Em um período pós-militar, né? Isso, exatamente. Nós estamos ainda um período 87, 88. do presidente, acho que o presidente era o Collor, um período bem tumultuado. O primeiro governo eleito de voto direto, 89, isso. né? Não, verdade. Era o Tancredo, o Sarney. Você entra com o Sarney, né? Exatamente, verdade. Estou colando aqui, tá? Estou colando aqui do LinkedIn. Me ajude. Julho de 87. Você vai para Eletrosul. Em 87 a gente tinha José Sarney na presidência. Perfeito. Isso aí. Mas Você pega, claro, depois vem as eleições, tem o governo Collor, aquela coisa toda, já 89, Mas daí, 90. na época do governo Collor, foi um momento também muito difícil,
foi assim, de muita ruptura, né, das empresas destruírem documentos, assim, né, foi um momento bastante assim difícil para as organizações, principalmente as organizações de Estado. Uhum. Mas voltando, então aquele ambiente para mim era um ambiente assim muito até de paralisia diante daquele ambiente que eu tinha me formado. E eu comecei de fato a construir caminhos que começaram assim, a melhorar os processos da empresa, e eu, obviamente, me destaquei e fui alçada a ser a superintendente. E nova, né, Marisete? Uma Sim, superintendente isso, nova. Perfeito. E naquela época... Uma mulher. Mulher, exatamente. Superintendente eu nova. era a única mulher da Eletrosul no cargo de superintendente. Eu era a única. A única mulher no cargo de superintendente da Eletrosul. Então, dito isso, eu, né, fiquei ali na Eletrosul atuando e fiz uma bela de uma carreira, né? Conheci a presidente Dilma quando Essa história é boa. Ela foi secretária de Energia do Dutra, do governador. A gente não lembrou no making-off. Mas acho que era o Dutra, eu não me lembro, do governador lá do estado do Rio Grande do Sul, ela era secretária de Energia, e o estado do Rio Grande do Sul vinha passando por um período de risco de falta de energia muito grande. E ela estava muito preocupada do rebatimento político nisso. Só que, por outro lado, a companhia de eletricidade, que é a C3E, não tinha recursos nem capacidade técnica para resolver o problema de segurança do Estado. Porque o que nós precisávamos para resolver o problema de segurança do Estado? A construção de uma subestação na região de Santo Ângelo. Então, a presidente Dilma, como secretária... Era Antônio Brito? Não era Antônio Brito. Mas tudo bem. Era o Dutra. Era aquele de bigode... Eu não me lembro mais o nome dele, Crespim. Vai que a internet vai nos ajudar enquanto você... a presidente Dilma procurou a Eletrosul, porque, como era uma empresa que... Olívio Dutra. Olívio Dutra, perfeito. Como era uma empresa que tinha know-how, né, na área de transmissão, era uma referência à época do sistema Eletrobras, daí ela procurou a Eletrosul, e o presidente da Eletrosul me chamou para essa reunião com a presidente, à época, a secretária Dilma, e engraçado que naquele momento, né, que eu estive com a secretária Dilma, ela, assim, o temperamento idêntico ao temperamento depois que eu convivi com ela como ministra de Minas Energia, ministra da Casa Civil, depois como presidente. E ela só perguntou para o presidente da Eletrosul: vocês vão resolver o meu problema? Porque senão eu não tenho por que razão eu continuar a conversa aqui com vocês. Ô Marisete, mas isso, só para a gente pegar o momento do país, o tempo, isso, o que você me comentou, isso foi pós-crise de 2001 nacional, ou seja, do racionamento. Então, quer dizer, você vivenciou, claro, e foi óbvio. Depois da privatização da geração. Antes disso, nós fizemos a única empresa privatizada do sistema Eletrobras, modelo Fernando Henrique, foi a Eletrosul, a área de geração. E nesse particular, eu, como privatista nata, eu estive à frente da privatização, ou então, do processo, Cláudio Ávila, que era o presidente da Eletrosul, e o Delcídio do Amaral Gomes, diretor financeiro, me chamaram para que eu fizesse a separação das atividades de geração e transmissão, de modo que nós privatizássemos a área de geração. E assim a gente fez a separação de geração e transmissão. Eu fiquei na área de transmissão, até porque essa etapa aí do contato com a secretária Dilma foi já na transmissora estatal, que já tinha separado da área de geração, e a área de geração, voltando, foi privatizada
em setembro de 97. Quem venceu foi aquele grupo Francês, né? francês, não, suíço, era a Tractibel, à época, acho que era Bel. Agora não lembro. Suíça, Não lembro. tá. Daqui a pouco a gente cola. Tá, isso. Ou seja, inicialmente ficou o nome da área de geração da Eletrosul como Gerasul, e a transmissora ficou Eletrosul Transmissora. Então, a estatal vinculada à Eletrobras só ficou a área de transmissão da Eletrosul. Uhum. O E a restante geração foi privatizado. Foi privatizado por esse grupo belga, que Quer hoje dizer, é na a verdade, Engie. foi privatizado por um processo que você constrói internamente, Isso. foi convidado a construir, vale o destaque aí, porque é um primeiro movimento de privatização nacional das Eletro, né? Porque a gente tinha Eletronorte, Eletrosul, Chesf e Furnas. Isso ficou a divisão do setor elétrico brasileiro, Isso, aquele ou momento, seja, né? Isso, porque o modelo de privatização do do presidente Fernando Henrique era fazer a privatização de cada subsidiária da Eletrobras. Tá. E ele, o modelo, à época concebido, ele ia privatizar inicialmente Furnas. Mas como vamos dizer assim, a força política do mineiro, ela foi tão forte que houve um recuo por parte do BNDES, que era o órgão responsável pelas privatizações, e como a Eletrosul, a região sul, do ponto de vista político, era menos organizado, foi quem fez o piloto. Foi o piloto e foi privatizado. Mas daí, privatizada a Eletrosul, ganhou o governo, o presidente Lula, que a presidente Dilma, na primeira mudança legal, já tirou as 3 subsidiárias restantes do Plano Nacional de Desestatização. Uma ação que ela fez no marco legal era retirar do Plano Nacional de Desestatização as 3 subsidiárias da Eletrobras, que era a Chesf, que ficou, Furnas e Eletronorte. Então, a única privatizada no modelo Fernando Henrique foi a área de geração da Eletrosul. Que você participou. Que eu participei e com muito orgulho. Sim, e quando a gente fala participar, é mais que isso, né, Marisete, que você me contou ali. É construir, né? Porque você construiu junto o modelo, as bases para essa privatização da Eletrosul. Empresas, por que o modelo Fernando Henrique levou a essa decisão de privatizar o sistema Eletrobras? Porque eram empresas deficitárias, eram empresas com endividamentos elevados. Então, eram empresas que, de fato, e o Estado não tinha mais, vamos dizer assim, espaço fiscal para fazer aportes nessas companhias. Então, o modelo de privatização do Fernando Henrique foi em função de fato, vamos dizer assim, da situação que essas companhias se encontravam. E, particularmente no caso da Eletrosul, ela tinha sofrido bloqueio de contas várias vezes por não conseguir honrar compromissos com devedores externos, porque o endividamento externo era muito elevado. Eu renegociei também essa dívida, estive na coordenação da renegociação dessa dívida com a Secretaria do Tesouro Nacional, à época era o secretário do Tesouro era o então ministro Joaquim Levy, né? Nós renegociamos toda a dívida externa, de modo que nós conseguimos criar as bases para que a área de geração fosse privatizada. Então, mas voltando na Dilma como secretária, você foi lá na Dilma já, você foi na Dilma presidente, né? Voltando na Dilma secretária ainda, da pasta de energia do Rio Grande do Sul, como é que foi essa conversa aí? Ou seja, então... Dilma de forma muito suave, que é a característica dela. Correto. Não é? Muito objetiva. Muito objetiva. Marisete, vem cá, e aí? Vai ou não vai? Dá para fazer essa subestação ou não dá, né? E não foi algo simples, né, Marisete? Não, daí o presidente, né, à época, né, a questão orçamentária era algo que muito visado, muito fiscalizado,
E nós não tínhamos, de fato, orçamento naquele momento para fazer frente àquele investimento. Mas eu, como tinha muita experiência na questão de remanejamentos de recursos, mesmo não dispondo do recurso suficiente, eu disse ao presidente da Eletrosul à época: presidente, dá para a gente fazer, só que eu preciso que a secretaria, a SEST, né, que é a Secretaria de... agora eu não sei, é a SEST que ainda existe hoje, que é lá do planejamento, e, à época, o secretário era o secretário Machado. Eu preciso conversar com o secretário Machado para ver como é que a gente remaneja isso, mas, em uma semana, eu acho, a gente consegue dar para a secretária o sinal se nós vamos... Não, então vocês não deram naquela primeira Não, reunião, não falaram nada. Vamos ver se dá, né? Ela disse: não, eu preciso saber se vocês vão fazer. Daí foi o que eu coloquei. Para a questão orçamentária, a gente está com essa dificuldade, mas num contato. E veja a dificuldade, porque era Fernando Henrique e o Rio Grande do Sul era PDT. Então, sempre existiu essa dificuldade de você ter a facilidade de buscar soluções quando você... Para resolver o problema do rival político. Isso, né? Mas como o secretário Machado sempre trabalhou e é uma... vamos dizer estadista? Isso está no meu sangue também. Eu trabalho para o Estado brasileiro, eu sempre trabalhei para o Estado brasileiro, não trabalhei para o governo A, para o governo B, eu trabalhei sempre para o Estado brasileiro, falar disso com a responsabilidade, olhando o que o Estado brasileiro, até por todos os benefícios que o Estado brasileiro me propiciou, o que eu posso entregar. Entendeu? Então, perfeito. Mas, em suma, então, voltando, o secretário da SEST, à época, levou o assunto para a Junta de Orçamento da Casa Civil, aprovou. Em 9 meses, nós conseguimos entregar a subestação ao Estado do Rio Grande do Sul, e a presidente Dilma ficou muito grata, porque, de fato, a gente resolveu tirou um risco que o Estado ali estava sujeito, né? Porque um risco de racionamento, racionamento, sim, né? Uma possibilidade de apagão. Isso. Naquele momento ali, a gente sabe que é um contexto político pesado. Perfeito, né? Perfeito. E isso foi até interessante pela seguinte razão. Passado esse tempo, foi eleito o presidente Lula e a secretária Dilma, ministra de Minas e Energia. Como nós tínhamos tido a oportunidade de ela conhecer o nosso trabalho, e eu, quando o presidente Lula foi eleito... Primeiro mandato. As estatais, principalmente, foram todas reorganizadas, né? Do ponto de vista de chefias, do ponto de vista... Ou seja, houve uma revolução em relação à mudança ou à troca de cadeiras, como a gente costuma dizer, né? E eu fui a primeira pessoa a ser tirada do cargo de superintendente, porque os sindicatos já tinham feito todo o meu currículo em relação à minha atuação na privatização da área de geração. E olha, chegou a conta da privatização da Eletrosul? Mas veja a presidente Dilma, para ela isso não era. Ela queria técnicos que contribuíssem com ela na solução que o país vinha enfrentando em relação à questão energética. Ela queria pessoas que conheciam da área para buscar soluções para a questão energética, porque o presidente Fernando Henrique perdeu as eleições. Isso que eu ia dizer, a gota d'água aí foi o racionamento de 2001, né? O presidente Fernando Henrique perdeu as eleições por causa do apagão de 2001. Por mais que o ministro Pedro Parente, que eu também tive a oportunidade de trabalhar com ele no grupo lá do... Sim, teve um grupo, né, do apagão lá, na renegociação dos contratos. Ele foi assim, ele é um profissional que, olha, é um
Sim, quem passou por um aqui... gestor público que, como poucos, Todos, assim, todos de uma elogiaram muito. capacidade, de Que o problema seria muito maior se não É, fosse a gestão do exatamente. Pedro Parente. Então, ele foi assim, até foi atenuado o problema em função da excelência da gestão dele na condução, e ele chamou, ele também, uma pessoa com conhecimento assim, de gestão como poucos, ele chamou as pessoas certas. Chamou o doutor Kelman, chamou Mário Veiga, ele chamou as pessoas que conheciam do funcionamento do setor. Então, óbvio que foi um problema muito sério para o país, até que levou, né, fez com que o presidente Lula ganhasse as eleições. Mas que, de fato, a solução ela foi mais rápida do que a gente estimava, mas justamente pela capacidade de gestão e o conhecimento do ministro Pedro Parente, né? Mas isso... Aí o sindicato cobrou pegou meu currículo bonitinho. o preço, mas a vida dá suas voltas, energeticamente falando. A então ministra de Minas e Energia, a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, te chama para ser o braço direito dela ali, não foi isso? Não, na época a Elbia era chefe da assessoria econômica da ministra Dilma, e eu entrei como assessora da ministra dentro da Secretaria de Planejamento do Ministério de Minas e Energia para estruturar a área de leilões. Tá. Então, inicialmente, eu entrei com o cargo de assessora para estruturar a área de leilões, porque já tínhamos feito o primeiro leilão de energia existente em 2004, e nós daríamos início aos leilões de energia nova. Então, eu fui para o Ministério de Minas e Energia, porque, como eu tinha conhecimento dessa questão de valuations, essas coisas todas, eu fui para dentro dessa secretaria, que à época era o secretário Márcio Zimmermann, para estruturar a área de leilões. E daí a Elbia a ministra Dilma foi para a Casa Civil, sim, a Elbia foi para a CCE, e daí o ministro Silas me levou para chefiar a assessoria econômica. Do Ministério de Minas e Energia. Só para fazer uma observação que vale aqui, Marisete, Eletrosul foram 18 anos. Né? Foram 18 anos. Não, e 18 no Ministério. Não, 18 anos na Eletrosul e depois veio 18 anos no Ministério. Isso. Não, pois é, mas, então, 18, mas a gente... Aí o 18, tipo, tem que avisar o pessoal, a Brage, conta 18. Não se livre. Não. Aí não, brincadeirinha, né? Mas acho que vale destacar, né? Porque 18 anos é uma história dentro de uma organização, e 18 anos já, quer dizer, quando você vai para o Ministério a fazer todo esse trabalho, acho que a gente vai dar destaque aqui a essas passagens, né? E os feitos no Ministério, já tinham quase 2 décadas de experiência no setor elétrico, né? É muita história. Privatização, enfim, né? Toda negociação de dívida de Itaipu, de anexo C. Vivi todos os momentos de Itaipu, da sobreoferta de energia, porque quando a gente terminou a construção de Itaipu, você tinha uma produção de energia muito superior ao consumo. Então, até mas a consumo, gente já viveu a época sobre oferta de energia renovável. Depois a gente teve que fazer um diferimento em relação a essa... Porque a construção de Itaipu tinha que se pagar, o consumidor tinha que pagar, mesmo ele não ter tido a necessidade daquela energia. E, graças a Deus, a gente construiu Itaipu. Sim, imagina, algo importante. Hoje, jamais nós construiríamos aquele, vamos dizer assim, aquele projeto que é uma obra de engenharia, assim, fantástica em todo sentido. Eu morei em Foz, 78, meu pai trabalhou em Itaipu. E se tu me permite, Crispim, o Tratado de Itaipu é o tratado mais bem feito que até hoje eu tive a oportunidade vamos dizer assim, participar. É de uma
assim, é perfeito, em todos os sentidos. Então, é por isso que hoje você tem toda essa dificuldade, agora, uma parte disso, né? Toda essa dificuldade dessa renegociação do anexo C, que é o preço da energia, né? De tão bem feito Amarrado que é o tratado. O Luiz Fernando Viana, Leone Viana, esteve aqui. Ele foi diretor-presidente. Ele conta, inclusive, que foi o único diretor-presidente que pediu demissão. Ele pediu para ser exonerado quando ele foi para a Delta Energia. E ele faz essa menção, né? Ele fala: Itaipu é um negócio que as coisas que funcionou, né? Às vezes que eu tive a oportunidade de conversar com o Pepitone também, né? Agora recente, né? Então realmente é uma referência também da diplomacia, né? Porque não foi só um tema técnico de construção. É um conjunto assim de uma maneira tão bem construído, tanto do ponto de vista da engenharia quanto vamos dizer assim, dos instrumentos legais diplomáticos. É uma coisa fantástica. Muito bom. Chegamos no Ministério, entramos no Ministério, ali a gente entramos por um reconhecimento da então ministra Dilma Rousseff, depois presidente, lembrando do período de secretária dela no Rio Grande do Sul, onde Marisete ajuda com que não passe por um problema de apagão. Como é que foram os anos de Ministério? Porque eu vou fazer um destaque aqui, gente, mas antes disso, o papo é tão bom que eu vou me esquecendo, e isso eu não posso me esquecer, porque essas conversas acontecem porque a gente tem quem apoia, quem patrocina o Diário de uma Vida Elétrica, o DUV. Então, eu vou fazer um agradecimento aqui ao nosso patrocinador, Altoma, que é uma empresa de monitoramento de usinas, inclusive elétricas. Senão, como é que a gente conversa, né, Marisete? Que isso tudo precisa de investimento, né? Então, sigam aqui, a Altoma, o QR Code está aqui. Agradecer também Caputo, Bastos e Serra, um escritório de advocacia que tem sede em Brasília, mas também tem escritórios em São Paulo e tratam dos temas do setor elétrico também, vale a pena dar uma pesquisada aqui sobre Caputo, Bastos e Serra no QR Code deles. Agradecer também a EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, que está em São Paulo, uma empresa secular, tem feito um trabalho muito interessante já há muitos anos com o tema energético, e a TTS Energia, uma empresa EPCista na construção de usinas fotovoltaicas na mini geração e agora também na geração centralizada. Conhecer um pouco mais sobre a TTS está aqui no QR Code. Eu preciso, claro, agradecer aos nossos patrocinadores, porque é eles que permitem que a gente tenha esse tipo de conversa aqui. Marisete, anos de ministério, como é que foram os trabalhos, conquistas, desafios? Porque você passou por 12, isso me chamou a atenção ali na hora que a gente falou, você passou por 12 ministros, você passou por governos distintos, né? De governos de centro-esquerda, esquerda, governos de centro, governo de direita, né? Até recente estava junto com o último governo do presidente Jair Bolsonaro. Enfim, começa com Lula, passa por Dilma, passa por Temer, mais os ministros. Ou seja, tem que conhecer muito, tem que ter muita competência. Falo isso com muita tranquilidade, sem lhe julgar confete, lhe julgando confete, mas é isso. Né? É factual, quer dizer, você vivenciar isso, e não só isso, né? Os eventos todos que eu já tive, o reconhecimento de todos, né, pelo seu trabalho, porque isso é resultado de trabalho, não tem, né, a gente pode até gostar muito, né, mas é resultado de trabalho. Dito tudo isso, conta para a gente dessas experiências, do que você viu, dos desafios, enfim. Perfeito, obrigada aí, Crispim. De fato, né, como eu falei, né, eu entrei no Minas Energia justamente para estruturar a área de leilões. Mas eu acho que o que é de mais relevante nisso tudo, né, foram todos esses anos, eu fiquei os últimos na assessoria econômica, só os 3 anos e meio que eu fui para a Secretaria Executiva, mas na assessoria econômica eu tive a oportunidade de participar de toda a formulação das políticas públicas da área energética e de mineração, porque a assessoria econômica ela tem um papel no Ministério de Minas e Energia que os ministros, qualquer decisão que eles venham a tomar, eles querem a opinião da área econômica da pasta.
Então, eu tive essa oportunidade de passar por, né, de contribuir na formulação de todas as políticas, né, políticas que trouxeram, algumas delas, muitos benefícios, outras nem tanto, trouxeram algumas distorções, mas foram momentos assim de muita entrega, de muita cobrança, inclusive pessoal, da responsabilidade que nós tínhamos ali de fazer o melhor para quem está lá na ponta, o consumidor, mas também olhando que nós tínhamos que garantir os investimentos. Então, nós tínhamos que ter esse, vamos dizer assim, as nossas decisões tinham que ser decisões muito equilibradas para justamente olhando o investidor e o consumidor. Então, isso, para um formulador de política, é um desafio muito grande. Mas, nisso tudo, eu acho assim, além de eu ter tido a oportunidade de sempre ter o reconhecimento pelos ministros, eu nunca tive dificuldade. Eu convivo com todos os ministros, me relaciono com todos os ministros que passaram por aquela pasta, mantenho contato com todos os ministros que passaram por aquela pasta, mas a gente tinha liberdade de, quando a gente, determinada política, se a gente avaliasse que não era adequada, e a gente tinha liberdade de chegar para o ministro, colocar para o ministro, e ele muitas vezes compreendia, recuava, e não só com os ministros, mas também com o parlamento. Os parlamentares, N vezes, sentavam conosco, eu sempre fui muito transparente. Deputado, isso dá para fazer, mas a gente tem que fazer um ajuste dessa forma. Isso não dá para fazer, com toda a franqueza. Eu acho que isso nos permitiu, ou me permitiu, eu percorrer esse caminho todo, porque eu acho que, assim, de novo, diálogo, transparência, são coisas que eu acho que a gente precisa praticar. E o que hoje eu me ressinto até, né? Que eu no Ministério, né, quando eu estive como secretária executiva, eu procurava assim, chamar o mercado para dialogar. Eu não tomava as decisões, eu sempre dizia para minhas equipes, gente, a decisão de gabinete nunca será a decisão que a gente vai ter a segurança se aquilo é bom ou ruim. A gente tem que ouvir quem, de fato, vai fazer uso dessa decisão, que vai ser afetado por essa decisão. Então, o diálogo, para mim, é algo que é impagável. Tá? Então, eu acho que, naquele período que eu estive como secretária executiva, eu acho que eu procurei me aproximar muito do mercado, por mais que eu seja uma pessoa que até isso, né, alguns te dizem, alguns críticos, vamos fazer assim, que eu era uma pessoa que não ia para evento, não queria participar, mas eu preferia trabalhar muito mais para dentro do Ministério, chamando as pessoas. Sim. Eu via que era muito mais produtivo do Sim. que eu estar no evento A, no evento B, resumindo, né? Mas eu acho que, então, voltando ao meu período de Minas e Energia, né? Então, eu acho que a oportunidade de eu ter contribuído para a formulação de políticas é algo que eu acho que isso até me dá uma satisfação, não uma satisfação mas assim... Não é uma satisfação vaidosa, isso, né? É uma satisfação assim, construtiva. Isso, né? até porque eu acho que, pela oportunidade que o setor me propiciou, eu também tenho que, vamos dizer assim, devolver um pouco. Né? E, então, nesse período de ministério, eu acho assim, o que eu posso destacar também como relevante, né? Que foram grandes desafios, foi quando o ministro... foi a 579, que foi um horror para a gente, né? Foi uma decisão que, com toda a segurança desse mundo, hoje eu digo que foi uma decisão
muito equivocada. Então, Mas antes, desculpa, mas porque acho que antes teve a 10.8... Ah, não, então vamos lá no início do marco. Isso, Ai, isso. mas é porque... tanta coisa. Não, mas é porque a Vamos lá. 10.848, certo? Tá, né, mas vamos lá. Então, eu acho que o mais importante é... Porque ela é a grande, ela é a última, talvez, Reforma do setor, Isso, perfeitamente. porque a gente vai discutir um pouquinho o momento atual. Então, ela tenha sido, talvez, o último momento de mudança significativa. Certo? Perfeito. Vamos começar, porque eu já falei no todo o Ministério, mas o que é muito importante colocar, e eu acho que assim, até para quem está nos ouvindo. A presidente Dilma, quando assumiu o Ministério de Minas e Energia, ela assumiu um setor que estava muito desestruturado, até porque em função do apagão. E ela, mesmo com aquela, vamos dizer assim, com aquela personalidade diferenciada, vamos falar assim, ela conseguiu trazer um mercado para fazer uma discussão, para criar um novo marco regulatório para reorganizar o setor. Porque o setor estava totalmente desestruturado, tanto na questão da atração de investimentos, quanto na questão do preço da energia. Então, ela, mesmo com aquela personalidade, ela conseguiu reunir tanto os profissionais que entendiam da área de energia, quanto o mercado, para fazer uma discussão para a construção de um marco que, de fato, conseguisse colocar o setor numa nova trajetória de investimentos. E foi o que ela fez em 2004, com a publicação da Lei 10.848. E a 10.848, ela tinha como pilares, era um planejamento centralizado, contratos de longo prazo e financiabilidade. Isso era vamos dizer assim, o que o investidor precisava para trazer o investimento, para fazer o investimento, tanto na área de geração quanto de transmissão. Até porque nós precisávamos expandir o sistema, porque tínhamos saído do apagão. A gente está pós-apagão. Por mais que naquela oportunidade houve muito investimento em eficiência energética, então teve vamos dizer assim, uma redução do consumo, mas o país ia crescer. E com o presidente Lula, no primeiro mandato do presidente Lula, o país cresceu muito. Então, ela conseguiu criar esse marco, que esse marco foi fundamental para os primeiros 10 anos do setor. Foi isso que impulsionou essa pujança do setor elétrico brasileiro. Foi a 10.848, né? Os projetos hidrelétricos estruturantes foi com base, todo construído com como base nessa lei desse grande marco de reforma do setor. E nesse grande marco da reforma do setor, o outro aspecto super importante, o mercado tinha que estar 100% contratado. Então, as distribuidoras tinham que projetar a sua expansão do mercado olhando para 5 anos, faziam ajustes dos 3, que é o A-5, A-3, e A-1. Aquilo que ela não tinha contratado no A5, caso o mercado tivesse crescido mais, ela ajustava no A-3, e o A-1, que era aquele para ajustar com a energia existente e fazer o ajuste final. Então, ela reorganizou o setor, que o setor é um reloginho, funcionava como um reloginho. Posso fazer uma consideração aí? O setor era... Mas daí, não, só me permite, esse complemento. Permito que você é convidada. Mas daí, esse desenho, ele foi construído, ou essa lei foi concebida, olhando uma matriz. Isso. E essa matriz era uma matriz hidrotérmica. As hidrelétricas representavam, naquele momento da construção, que era vamos dizer assim,
o pilar daquela construção era aquele modelo hidrelétrico, era 83,3% da matriz. Então, o desenho dessa 10848, ele foi concebido justamente olhando aquela matriz. Então, a garantia física, que era a quantidade de energia que tu fica autorizado a comercializar, o mecanismo de realocação de energia, que é aquele condomínio de compartilhamento entre os geradores da produção de energia, o Operador Nacional do Sistema, a Câmara de Comercialização de Energia, a empresa de pesquisa. Então, você reorganizou, ela fez um marco que deu, assim, para o mundo, o Brasil passou a ser uma referência nesse sentido. Mas porque no pano de fundo, não, com todo o mérito, ou seja, né, sem tirar mérito nenhum dessa construção de vocês, mas talvez a palavra que é possível aí dizer é que havia previsibilidade, né, para os atores, né? Previsibilidade para o ONS, planejamento, previsibilidade, isso. Ela introduziu o plano decenal de expansão, a EPE conseguia fazer a conta dela, exatamente, né? A CCE conseguia fazer a conta. Tu tinha um planejamento que te indicava quais fontes o sistema ia necessitar para crescer, como os leilões eram organizados, entendeu? Então, houve ali um momento de pujança para o setor em função desse marco que era fundamental. Era fundamental. Os anos passam, nós estamos falando de 2004. Isso. E aí, eu acho que... Os 10 primeiros anos foi céu de brigadeiro. Né? Apesar dos percalços, mas... Não sei se Luiz Carlos Sioc já estava no ONS à época. Não, né? não. Ainda não, né? Quem era o ONS? Era o Hermes Chip. E ia para lá de bermuda e chinelo, né? Porque a história de... Estava tranquilo operar. Mais ou menos. Mais ou menos, porque você sabe que a questão vamos dizer, como a gente começou a construir reservatórios a fio d'água. Aí muda um pouquinho a história, né? Ok. Já começou começamos a pôr um pouco de emoção, né? Começamos a pôr um pouco de pôr emoção nisso daí. Alguma turbulência. Passado 10 anos ou 11 anos, porque a gente chega em 2015, aí você chega na famosa, nessa medida, né? Foi uma medida? O que foi? Quando a Dilma me lança a ideia do... Não, foi 2011. Foi 11? É verdade, 2011. Foi final, foi para... 2011 ou 2012 agora. Foi 11 de setembro. Nossa, foi um 11 de setembro? Foi 11 de setembro. Agora enfim, tanta lei mas a ideia parecia boa, mas ela tinha talvez aí um viés mais eleitoral, político. Exato, porque naquele segundo mandato da presidente Dilma, a questão econômica começou a dar sinais de fadiga, né? Mas o segundo dela vem o Lula com 6, 8, tal, 11, finalzinho de 11, porque ela iria para o segundo, né? Exato. Ela precisava de um elemento. Ela precisava de um capital político. Isso. E o custo da energia já dava sinais de, vamos dizer assim, de valores aí, e a capacidade de pagamento também, a renda também já estava afetada. Então, ali teve uma questão econômica que também foi um dos fatores de levá-la ao impeachment, né? Obviamente, a relação com o Congresso e mais o componente da economia, esses dois, vamos dizer assim, esses dois fatores que contribuíram de sobremaneira para o impeachment. Sim. Aí as questões políticas que a gente conhece. Mas, Marisete, então, e aí nesses anos, né, nesse meio de caminho aí, porque aí tem outros fatores, né? A gente muda um pouco esse jogo que a gente falou, da previsibilidade, a gente começa a entrar com as variáveis, com a geração variável, a eólica vem ganhando cada vez mais força. A eólica já começa em 2010, participando de leilões, e já começa a ter uma participação maior na matriz.
Solar começando a acontecer também 2015 que a gente 16, começa a perceber. Isso, um né? movimento. GD ainda querendo acontecer, que acontece, na verdade, em 19. Isso. Daqui a pouco eu faço uma consideração da Marisete, esse eu posso falar, que eu vivi, junto com a geração distribuída. Quer dizer, o setor que a gente conhecia começou a mudar, né? Perfeito, perfeito. Então, veja, né? Esses ajustes, que eu vou chamar de ajustes, ou aprimoramentos que o Ministério de Minas e Energia tem indicado que fará nos marcos setoriais, são fundamentais, porque eles, pelo que o ministro divulgou, de fato, eles vão endereçar questões que estão colocando em risco a sustentabilidade do setor, que são principalmente a questão dos subsídios, que nós chegamos numa escalada aí quase que insuportável do ponto de vista de quem paga essa conta, né? Então, ele vai, de fato, olhar essa questão dos subsídios, talvez fazer uma melhor redistribuição, de novo, pelo que a gente tem lido e acompanhado, né? Uma melhor alocação dessa distribuição desses subsídios, vai, finalmente, abrir o mercado, porque nós... Então, na minha época, a gente já começou a abrir o mercado, até porque na 1974 a gente já podia abrir o mercado. Né? A gente começou a abrir o mercado na época do presidente Temer, era o ministro... Não vou nem arriscar. O ministro... E Ai, se meu você Deus. não lembrar de cabeça, você está perdoada que foram 12. Não, calma, mas ele é No Temer do Temer. foi o Fernando? Não, Jesus. Agora deixa eu consultar meu celular aqui. Desculpe. O Saxida já foi o último ali com... Não, foi depois do Bento. O ministro Moreira. Então, a gente começou a abrir o mercado para alta tensão com o ministro Moreira, por portaria. Sim, né? sim. E depois o ministro Saxida publicou as outras portarias. Então, a alta tensão já está no mercado aberto. Agora, então, voltando ao que o Ministério pretende encaminhar de aperfeiçoamento aí nos barcos. Então, abertura do mercado de baixa tensão, que é mais do que necessário, porque com a micro-mini geração distribuída, essa abertura do mercado já está ocorrendo, e ela está ocorrendo de uma maneira desorganizada. Então, essa abertura do mercado, de você dar essa liberdade para o consumidor fazer a sua escolha, é muito importante para mercados evoluídos. Nós estamos preparados? É uma pergunta que eu vejo muita gente fazer. Eu vou te fazer porque eu escuto ela. Né? Eu a fiz para Rodrigo Ferreira, presidente da Abracel. Perguntei também, de novo, né, o Luiz Fernando Viana, que está no Grupo Delta, que tem um posicionamento no Mercado Livre, enfim. Né? Mas a gente escuta muito isso. A gente está preparado para essa abertura total? Veja, na tua visão? Eu entendo que a gente tem que enfrentar essa abertura do mercado. Por quê? Nós temos, primeiro, instituições sólidas que podem, sim, fazer essa, vamos dizer assim, essa fiscalização, esse acompanhamento. Nós temos todos os instrumentos. E veja, quando a gente olha o mundo, nem todo mundo migra. Mas você tem que permitir, dar essa liberdade ao consumidor. Você tem que empoderar o consumidor para ele tomar a sua decisão. Tá? Mas de uma maneira, de novo, muito responsável. E é o calendário que o Ministério tem colocado aí para que a abertura ocorra. Né? Então, vamos dizer assim, dar uma melhor alocação dos subsídios, fazer a abertura do mercado, a questão das tarifas multipartes, que eu acho que é super relevante para a gente. A gente tem que se modernizar. A questão da autoprodução, que, de fato, o modelo que está sendo utilizado não é um modelo saudável, então, atacar isso é importante. E, de fato, desonerar o consumidor que consome até 80 kWh, que esteja no câmbio único. Energia é um insumo básico,
Eu comparo com alimento. Então, é a base da pirâmide. Na verdade, é a linha da base da pirâmide. E hoje depende de energia para tudo. Sim. Né? Então, voltando à questão do modelo setorial. Então, o Ministério está encaminhando ajustes ou aprimoramentos dos marcos. Mas o que falta para a gente? Mas aí eu estou com um ponto no ouvido. Eu tenho um amigo que ele gosta de participar, e aí ele conhece a tua trajetória, que ele leu e tudo, e ele falou, eu quero perguntar, ele vem na pergunta do Botando Pilha, e eu acho que você vai entrar um pouco nesse contexto, mas eu queria chamar ele, que ele queria te fazer uma pergunta sobre esse tema todo aí que você já trouxe aí. Posso chamar ele? Pode. Então tá bom. Então vocês que já acompanham a gente, sabem disso, né? A gente vai convidar aqui agora ele, Zói, no quadro Botando Pilha. Zói. Cá que você queria exatamente isso. Você queria perguntar. E a gente, como ela é elétrica, a gente tem que perguntar antes que ela fale. Senão não tem nenhum sentido. Senão você perde a sua pergunta. É isso que você queria fazer. Marisete Zói queria te perguntar o seguinte. Então, a gente está nesse ponto agora dessa... O que vai ser uma medida provisória, que vai ser um projeto de lei... o setor está apostando que é uma medida provisória, pela necessidade da velocidade dela, muito provavelmente. Mas a gente falou há pouco também que a última reforma, posso usar uma palavra errada, talvez, mas estruturante, né, uma reforma mesmo, que modifique tudo, aconteceu há mais de 20 anos atrás. Há mais de 20 anos, né? Exato, há mais de 20 anos atrás. E acho que a gente... Acho não, né? Está batendo na porta nossa, e o elétron, o bom do elétron é isso, né? Que ele tem uma hora que diz, não vou perguntar para vocês mais não, eu vou seguir a minha natureza, e a gente está vivendo os problemas que está vivendo. Curtailment, fluxo reverso, e pode escolher o que quiser. Então, já está bagunçando. O Zói quer saber o seguinte... ou seja, parece que minimiza, mas não resolve, né? Não. Então, uma pergunta dele. Atenua os problemas que estão mais gravosos hoje em relação, principalmente, a quem paga essa conta. Uhum. Tá? Mas, do ponto de vista aí de você, vamos dizer assim, garantir a atração de investimentos e garantir a segurança do sistema, nós estamos deixando a desejar. E aí a pergunta dele, então, como é que quem tem 18 anos de Eletrosul, com mais 18 anos de Ministério, agora alguns anos de Abrage, mas os 2 primeiros já são mais que suficientes, como é que sugestão da Marisete Pereira, quer dizer, se você pudesse, olha, eu vou dar, na minha visão, e na pergunta dele, tá? Não foi eu, não. Vamos lá, né? O Zói. Né? Isso. O Zói. Eu acho assim, que o que a gente precisa, até porque, como a matriz elétrica, e não poderia ser diferente, a gente não pode abrir mão de nenhuma tecnologia. Todas as tecnologias são necessárias. Nós somos um país de dimensões continentais, temos aí uma infinidade de todo tipo de recurso, sol, vento, água, gás, petróleo, ou seja, a gente não pode abrir mão de nada, só que o que nos falta para que a gente possa garantir o equilíbrio ou a complementariedade de todos esses recursos, de forma que o investidor tenha o seu retorno adequado e o consumidor pague a sua conta justa, é fazer uma revisão da forma com que a gente está fazendo a nossa expansão. Eu minimamente não tenho mais condições da gente continuar usando aquele marco de 21 anos atrás para continuar fazendo a expansão do sistema. Até porque, quando aquele marco foi criado, eu tinha uma relação de mercado regulado de 84% e 16% livre. Hoje eu já tenho 36% livre e 64%. Então, mudou, né? Mudou totalmente. Hoje, tanto que os leilões que o Ministério de Minas e Energia vem realizando, a declaração de necessidade das distribuidoras tem sido pífia. Porque
o mercado, ele, ou o consumidor está colocando a sua produção de energia, o seu consumo de energia via instalação do seu painel solar, que é a micro mini geração distribuída, e o alta tensão está migrando para o mercado livre. E o que está acontecendo disso tudo? O mercado, como hoje essas fontes não despacháveis ou intermitentes, que principalmente a solar e a fotovoltaica ainda tem muitos subsídios, o mercado livre tem se contratado com esse tipo de fonte. E o que está acontecendo? Você está colocando em risco a segurança do sistema. Porque o que vem acontecendo, né? A energia solar, quando você olha a curva da produção da energia solar, você começa a ter um declínio das 15, chega às 18 horas, zero. Sim. O vento, da mesma forma, você tem horas de bons ventos. Daí, quais recursos que você tem que chamar para atender aquele aumento de carga ou a ponta do sistema? As hidrelétricas. As hidrelétricas têm a que a gente chama da rampa do sistema. As hidrelétricas, entre 15 e 22 horas, elas chegam a ter uma rampa de 45 gigawatts médios. É muita coisa. Isso representa 74% do consumo da energia. E isso é insustentável, porque você não vem expandindo o parque hidrelétrico. E veja, no planejamento da operação do ONS, para 2028, essa rampa pode chegar em 56 gigas. Que é agora, que é ali, né? E daí vem o ponto que eu vou colocar, além da gente repensar. Então, isso eu coloquei eu tenho colocado em todos os fóruns. A gente tem que repensar a forma como a gente está fazendo a expansão do nosso sistema. Aquela forma que foi idealizada, ela não se sustenta mais. Não se sustenta. Eu preciso de soluções que me atendam àquela necessidade do sistema. Você quer oferecer uma energia por meio de uma fotovoltaica? Você vai, mas você vai ter que atender às 24 horas que eu preciso do recurso, ou 12 horas que eu preciso do recurso. Eu não posso mais contratar um recurso que eu vou ter só 6 horas. E ele custa... E daí você vai empilhando o custo. Sim. Você começa a fazer um empilhamento de custo. Você empilha o custo da energia, empilha o custo da potência, empilha o custo da flexibilidade, empilha o custo da transmissão, porque a produção dessas fontes intermitentes em grande... parte tão distante do centro de carga, daí você tem que fazer longos troncos de transmissão. Então, isso que está dando cortembe, porque você não está conseguindo mais fazer esse intercâmbio de uma maneira organizada. Então, eu acho que o que nesse marco, e eu acredito que o Congresso esteja aberto para que a gente leve essa discussão, para que a gente faça uma revisão da forma com que a gente passe a expandir o sistema. Porque no modelo de 2004, ele está ultrapassado. E as hidrelétricas, hoje, Crispim, elas têm aí uma potencialidade que a gente precisa voltar a essa discussão. Exatamente, né? Inclusive o armazenamento é um outro. Sim, é uma outra necessidade de hidrelétrica. Precisa trazer. Não é geração, né? Não é só armazenamento de hidrelétrica. Eu defendo o armazenamento de ambas as tecnologias, porque você tem separação. O armazenamento de baterias químicas, ele é de pequena escala. O hidráulico é de grande escala, eles se complementam. Sim. Entendeu? Então, tu tem espaço para todo mundo. Sim. Só que você tem que harmonizar esses marcos legais, regulatórios, de modo que você consiga fazer um modelo operativo e comercial que funcione. Daí você evita. Para tu teres ideia, assim, é tão absurdo, o Zoe está me ouvindo? Ele que fez a pergunta. Ele põe pilha mesmo. Hoje, né, tanto a solar quanto a eólica e os fabricantes estão saindo do país porque
estão tendo muitos prejuízos com esses cortes de geração. As hidrelétricas Eu vi isso. foram cortadas, Eu vi isso. 86% dos 98 Eu vi isso. terawatt-hora cortados, Eu ia te perguntar 86% das hidrelétricas. Ou seja, o impacto nas hidrelétricas, inclusive, foi muito maior. Não, mas daí não é só no investidor, é no consumidor. Sim, porque... E nos estados e municípios em função da CEFUR. Então, o setor, ele precisa... Rapidamente. Eu acho que, assim, agora eu falo executivo, legislativo e mercado. Eu acho que está mais do que na hora de a gente ter coragem, se reunir e tratar a questão como o problema hoje está posto. Porque, senão, só vai ter perdedores. Para todo mundo, é verdade. Bom, falou aqui também agora, como eu ia perguntar, mas o ponto final, como presidente executiva da Abrage, Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, que tem um foco na geração hidrelétrica, né? Eu acho que é fundamental, sempre defendi, acho que faz, ainda mais nos dias de hoje, todo sentido e necessidade. Preocupado com esse voo que nós temos, infelizmente, eu vou te fazer a pergunta final, que eu acho que é fundamental, e eu conheço um pouco dessa... Mas eu só queria... Então, posso deixar mais um recado? recado? Se você quiser... Assim, deixa eu dar mais um recado. Eu acho assim... Para o Zói, né? Para o Zói. Zói, a gente precisa fazer esse leilão de reserva de capacidade. Esse ano ainda. Este ano. E sai? Temos condições de fazê-lo, porque o prazo que a gente precisa para estruturar um leilão, em torno de 120 dias, nós precisamos fazer, sob pena de colocar em risco o sistema em 2026. E as hidrelétricas têm 5,5 gigas já. Projeto aprovado, pré-contrato firmado, licenciamento já aprovado, DRDH já ratificado. As hidrelétricas... Mas dá tempo de fazer? Dá tempo, porque é motorizar os postos vazios. Entendi. A parte de civil já está toda pronta, é só você motorizar os postos vazios. Então, você pode, sim, colocar no sistema, no mínimo, 5,5 gigas, para que a gente não enfrente aí situações recentes. Lá 2000... Não. 23? Portugal e Espanha. Sim, você viu isso. A inércia. Sim. Qual o problema do apagão? Portugal, falta de inércia. Sim. E quem tem inércia? As hidrelétricas. Sim. Aliás, tem um artigo muito bom, surgiu da leitura, está no LinkedIn, onde vocês falam exatamente dessa questão do problema da inércia. Justamente de 15 em 15 minutos como é que foi a curva de consumo e produção. Muito bem. Diário de uma vida elétrica. Falar nisso, a última pergunta aqui minha para você, qual foi o momento mais elétrico dessa trajetória incrível no setor elétrico, mas não necessariamente precisa ser, né? Pode ser na vida pessoal, da Marisete Pereira? Que momento foi mais elétrico, Marisete? Veja, eu comentei com vocês que eu tenho uma veia privatista, né? Privatizei, tive a felicidade, e me orgulho muito de ter privatizado a área de geração da Eletrosul, privatizado 7 distribuidoras, nem sei quantas geradoras, foi CESP, CEA, foi um bocado de empresas, e eu vejo o quanto essas privatizações trouxeram de melhoria para a prestação do serviço. Então, dentro dessa minha trajetória, algo que era, assim, um objetivo quase que doentio. Uma meta, um foco. Um foco, uma meta, era fazer o processo de privatização da Eletrobras do jeitinho que foi feito. Ou seja, uma corporation genuinamente brasileira, onde você tem mais de 600 mil investidores que são poupadores do FGTS. Então, veja, a gente oferecer para o país uma possibilidade de ter uma empresa com essa potencialidade para ajudar esse país a se desenvolver, criando emprego e renda
para esses jovens aí que carecem tanto desse cuidado, desse olhar. Então, é algo que, de fato, até me emociona e é um marco na minha vida, que era algo que eu perseguia. Eu sempre dizia assim, ainda vou conseguir fazer esse processo de privatização da Eletrobras, mas de um jeito que seja uma empresa genuinamente brasileira. Elétrico, sem dúvida nenhuma. Está na história, né? Está na história. E aí eu faço só um adendo. Você disse ali nessa fala tua, né, da tua capacidade de diálogo e de chamar as partes para conversar. Eu deixo um relato aqui. Eu me lembro quando ali a gente discutia na 14300, marco legal da geração distribuída, e a coisa não andava, a coisa não saía, a coisa ia e voltava. Você conseguiu, de maneira muito exitosa, trazer todo mundo para a mesa, as partes. Gente, senta, conversa, a gente precisa sair daqui com alguma coisa construída, decisão. E foi assim. Se a gente hoje existe, né, perfeito, imperfeito, poder, enfim, tem sempre um poderia ser, né, mas se ele era o que era possível naquele momento. Se ele existe hoje, e com certeza o que foi possível hoje não está tão agravado. Não há a menor dúvida, não há a menor. Se existe, eu aproveito o contexto para lhe agradecer. Agradecer também aos nossos patrocinadores, agradecer à Altoma, que é uma referência no monitoramento de usinas e sistemas no Brasil, agradecer Caputo, Bastos e Serra Advocacia, também um escritório que é referência para o setor elétrico, agradecer à EMAI, Empresa Metropolitanas de Água e Energia, uma empresa secular já no setor, também vindo com outras propostas para o setor elétrico, tudo aqui nos QR Codes que acabam de aparecer. E, claro, por fim, agradecer a TTS Energia, uma empresa EPCista, construtora de usinas, tanto na mini geração quanto na geração centralizada em usinas fotovoltaicas. Agradecer o time da Fontana Filmes, que está aqui já há um tempo conosco, nesse projeto do Diário de uma Vida Elétrica. Estamos aqui no estúdio gravando, então agradecer a todo o time. A Go & Grow, empresa que nos apoia no marketing aqui do Duve. E, claro, sem dúvida nenhuma, agradecer aqui a Marisete Fátima, da Daut Pereira. Marisete Pereira, uma história incrível. Daria um Netflix, né, Marisete? A gente falou isso, então, vários capítulos, mas a gente hoje fica aqui, a gente volta, de repente, com outros temas, outros debates, a questão dessa necessidade de transformação, de mudança do setor, né, urgente, eu diria. Vamos falar disso. A gente vai se encontrar no Enase. O Duve, inclusive, é parceiro de mídia do Enase, que acontece daqui a pouco. O QR Code está aqui, caso vocês queiram mais informações. Obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço e obrigada aí por quem vai nos assistir. Eu acho que foi uma oportunidade da gente trazer informações e até algumas reflexões, né? Muito obrigada mesmo. Não, eu que te agradeço demais. Valeu. Valeu. Querido, Valeu, obrigada, gente. Viu? Um abraço. Tchau, tchau.